coisas colocadas aqui durante o estudo. O contexto já vem lá do início de Josué, quando Josué foi colocado como sucessor de Moisés, né? E daí então foi desenrolando a história, né? Muitos acontecimentos aconteceu ali. E o objetivo, né, desse livro de Josué, nós vamos entender um pouquinho aqui. O objetivo do livro de Josué, né, para nós, né, o contexto lá e para nós hoje, né, o aprendizado que temos. Na verdade, então, aqui diz o seguinte: descreve como o Senhor ajudou os israelitas a obter a terra prometida. E o relato da conquista mostra que, quando os israelitas obedeciam estreitamente aos mandamentos do Senhor, Ele dava-lhes vitória sobre seus inimigos. Então, o objetivo é exatamente mostrar essa história e como Deus agia no meio desse povo. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa aí, pode me interromper, tá? Não tem problema algum, porque eu não vou ficar fazendo muita pergunta, mas os irmãos podem levantar o dedinho aí, né, e falar alguma coisa. Então, diz aqui no contexto, né? O livro começa nas vésperas da entrada de Israel em Canaã. Politicamente, Canaã se dividia em várias cidades-estados, cada uma com seu governo autocrático, e todas hostes umas com as outras. E moralmente as pessoas eram observadas e a anarquia e a brutalidade eram comum. Ou seja, era um povo que vivia muito fora da vontade de Deus, né? Daquilo que Deus queria para o povo. A religião cananeia enfatizava a fertilidade e o sexo, a adoração da serpente e o sacrifício de crianças. O cenário estava estabelecido e a terra propícia para a conquista. Em contrapartida, o povo de Israel estava sem pátria e havia mais de 400 anos. Pois bem, vemos aqui só um pouquinho, né, dessa questão do contexto, que o povo estava sem pátria, o povo sempre foi desobediente a Deus, e como eu falei aqui no início, né, o objetivo é mostrar como o Senhor ajudou esse povo em tantas situações. A mensagem principal, né, do livro de Josué, nós a encontramos aqui. A narrativa de Josué mostra como Deus conduziu o exército de Israel a entrar na terra de Canaã, prometida por Deus, e como os israelitas, sob direção de Josué, conquistariam essa terra, tomando-a de 7 povos militarmente superiores a eles. Esse é o alvo do livro. Então, nós percebemos aqui, né, que o povo era um povo, né, pecava constantemente, saía da presença de Deus, e mostra aqui como Deus conduziu, né, a entrada de Canaã. Aí
tem um texto, não me lembro onde, mas está lá no Novo Testamento, que diz que nós somos infiéis. Deus, quem se lembra? Permanece fiel. Então Deus é sempre fiel. E mesmo diante da circunstância, né, de um povo desobediente a Deus, pecando, e principalmente adorando outro Deus, né, principalmente isso que o povo de Israel fazia, é adorar outros deuses, e Deus tinha sempre misericórdia desse povo. Voltando a falar sobre a fidelidade de Deus, porque Deus prometeu, né? É promessa de Deus. A gente percebe que lá desde Abraão, quando Deus promete fazer dele uma grande nação, promete dar uma terra que emana leite e mel, esse vem sendo o curso da história, né? Deus prometendo, fazendo aliança, o povo quebra a aliança com Deus e Deus continua abençoando. Pois bem, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Qual o segredo do sucesso de Josué? Bem, o segredo da prosperidade de Josué era nunca se apartar do livro da lei, a revelação de Deus para o seu povo. E porque Deus mandou que ele jamais se apartasse do livro, porque assim seus caminhos seriam prósperos. Tudo o que fizesse seria bem sucedido, e isto realmente aconteceu. Bem, tem alguma pergunta, irmãos? Quer falar alguma coisa, algum comentário? Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Então, o conteúdo. O livro de Josué, estou lendo aqui na nossa apostila, né, o conteúdo. O livro de Josué é o 6º do Velho Testamento, e o primeiro de um grupo de livros chamado Os Profetas Anteriores. Coletivamente, esses livros traçam o desenvolvimento do reino de Deus na terra prometida até o cativeiro da Babilônia. Um período de cerca de 900 anos, Josué narra o período da entrada de Israel em Canaã, através da conquista, divisão e estabelecimento da terra prometida. Agora aparece, né, a figura de Cristo revelado. E o interessante é que, em todo o tempo, né, Deus tem colocado pessoas, né, trabalhando na obra dele, como Moisés e outros mais, né, Melquisedeque, tipos de Cristo, né, pessoas, um tipo de Cristo. E mostra isso para refletir a respeito de salvação, né, de libertação, ou o termo mais próprio, né, libertar, né, libertador, libertação. Assim, aparece aqui Jesus Cristo revelado ainda no Velho Testamento, né? Cristo é revelado no livro de Josué de 3 maneiras: por revelação direta, por modelo e por aspectos iluminantes de sua natureza. Tem muitos versículos, irmãos, para a gente ler aqui, mas a gente nem vai entrar nessa questão de ler os versículos, não demora muito, né? Mas no capítulo 5, né, versículo 13 ao 15, Deus triuno apareceu a Josué como o príncipe do exército do Senhor, através de sua aparição. Josué teve certeza de que o próprio Deus era responsável. Era tarefa de Josué, bem como nossa, seguir os planos
do príncipe, além de conhecer o príncipe. Nós temos visto, né, e interessante que, diante da palavra de Deus, ou do povo de Deus, né, da comunidade cristã, sempre tem esses momentos que nos leva a participar, né, de momentos assim, onde a gente percebe que o povo de Deus está cumprindo a palavra de Deus. É claro que a gente não consegue nunca ser perfeito, né? Mas nas nossas ações, nossas atitudes, né, com as outras pessoas, com os irmãos, né, como vemos aqui, que foi mencionado aqui na escola dominical, o irmão foi ali falar, né, e a gente percebe que é Deus, o próprio Jesus, né, trabalhando na nossa vida. Para nós hoje, nós falamos Jesus, né, porque nós aprendemos com Ele, né, nós vivemos na direção de Deus, mas o nosso foco é Cristo, o que Cristo fez, né? E por isso nós fazemos, ou lutamos para fazer boas coisas, né? Ajudar o próximo, amar o próximo, enfim, fazer muitas coisas nesse sentido. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Um modelo é um símbolo, uma lição objetiva para encontrar tipos em uma pessoa, em um ritual religioso e mesmo em um acontecimento histórico. O próprio Josué era um modelo de Cristo, né? E se nome que significa Jeová, a salvação, ou seja, né, Salvador, está relacionado ao livramento. É um equivalente hebraico do grego Jesus, né? Josué guiou os israelitas até a possessão de sua herança prometida, bem como Cristo nos leva à possessão da vida eterna. Vamos agora ver a questão do Espírito Santo, né? E outras vezes aqui já vimos aqui, né, sobre a questão do Espírito Santo no Velho Testamento. É uma ideia, né, que se tem, e a própria Bíblia nos mostra, né, não é invenção de ninguém, né, que o Espírito Santo no Velho Testamento ele sempre agiu. E quarta-feira, quem veio na quarta-feira, acredito que entendeu bem que o pastor começou ou seja, falou bastante aqui sobre o Espírito Santo, né? E nós vemos aqui a ação do Espírito Santo. Uma tendência constante da obra do Espírito Santo foi através do livro de Josué. Inicialmente, sua presença surge aí no primeiro capítulo, né? Versículo 5, quando Deus, conhecendo a esmagadora tarefa de comandar a nação de Israel, forneceu a Josué a promessa de seu Espírito, sempre presente e sempre presente. O trabalho do Espírito Santo era o mesmo antes de agora. Ele atrai as pessoas a um relacionamento de salvação com Cristo. Eu estava até comentando agora há pouco, né, estava vindo com a Miriam ali, e eu falando que às vezes a gente até pergunta, né? Por que fulano era tão animado na igreja, e hoje a pessoa às vezes, na linguagem aí do povo, né, desviou, né? Ou, podemos dizer, se esfriou, né? Abandonou o caminho,
né? E só que quando essa pessoa está sendo iluminada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia pede, né, na Bíblia fala para a gente encher do Espírito Santo de Deus, então é diferente. A gente pode se esvaziar, né, e já até viu alguma dinâmica sobre essa bexiga nesse balão de soprar, aí enche aquele balão, né? Aí tá. Aí ou seja, a tarefa, ou seja, a ideia é de colocar como esse balão é enchido, soprando, e como ele se esvazia, né? Ele pode esvaziar totalmente, mas ele esvazia também até uma certa medida, né? E geralmente ele fica até um pouquinho de ar nele por um bom tempo, né? É uma dinâmica assim até interessante. E o Espírito Santo também, as pessoas podem se encher mais do Espírito Santo, porque busca mais, né? E Deus o concede. E é tanto que a Bíblia diz lá em Atos, né? Para o povo ficar em Jerusalém ali, fica aí, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo, né? E vocês vão ser cheios de poder. Aí a gente começa a imaginar, então quer dizer, pode estar com pouco poder e cheio do poder, né? E aqui mostra sobre a questão da ação do Espírito Santo. E aí a questão que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, nos converte, é o Espírito Santo de Deus. E às vezes também a gente pode até imaginar o seguinte, mas por que a gente prega tanto, fala do amor de Cristo, as pessoas não se chegam a Cristo, né? É porque é só por obra do Espírito Santo, né? Não tem outro jeito. Nós fazemos a nossa parte, amamos alguém, falamos o Evangelho para alguém, mas a obra é do Espírito Santo de Deus, né? Que nos convence. Pois bem, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, né? Concluir aqui para a gente passar para o outro capítulo, que são muita coisa. Vou dar um pulinho aqui mais abaixo, para a gente terminar. No finalzinho aqui desse estudo. O Espírito Santo é essencial. A vitória, né? A vitória, ele nos habilita a cumprir nosso chamado, a completar a tarefa ao nosso alcance. Ou seja, né, não é que nós vamos fazer tudo, né? É o alcance. Fazer tudo conforme a nossa força, né? Mas ter a predisposição para fazer. E aí diz mais, a obra do Espírito Santo é sobrenatural, né? E é algo que muitas pessoas, às vezes, né, veem nisso em alguma pessoa, né? Alguma pessoa que, às vezes, faz algo, né? E as pessoas acham que realmente é isso, mas não. A obra do Espírito Santo é sobrenatural, é algo profundo, né? Excede até o nosso entendimento. Vamos finalizar isso aqui para nós passar para o outro livro, né? A queda de Jericó foi obtida mediante a destruição milagrosa de seus muros. Está lá no capítulo 6, versículo 20, né? A vitória foi alcançada em Gibeão, quando o Espírito deteve o sol. Nenhuma obra de Deus, seja a libertação da servidão ou possessão da bênção, é realizada sem a ajuda do Espírito Santo. E se os irmãos quiserem ler depois, tem vários versículos, né, aqui, que se a gente for ler tudo, a gente não consegue, né, desse livro de Josué. Então, Josué, o objetivo é exatamente mostrar Deus operando na vida do povo, especialmente na vida de Josué, e chegar à terra prometida. Querem comentar alguma coisa? Célia? Então, agora nós vamos para o livro de Juízes, dá uma passadinha, né? O livro de Juízes. Deixa eu ver aqui primeiro essa introdução aqui.
O livro de Juízes cobre o período entre a morte de Josué, né? Livro de Juízes, nós estamos lendo agora, e a instituição da monarquia, ou seja, estava prestes, né, a começar a ter reis, né, e mais à frente nós vamos ver quando surgiu o rei Saul, depois, né, que Israel queria um rei, isso a gente vai ver mais à frente, né, mas é exatamente isso, né, está tudo caminhando para que o povo de Israel tivesse rei. Mas aqui, então, Deus levanta juízes, né? E aí diz assim, instituição da monarquia. A data real da composição do livro é desconhecida. Então, por isso que a gente não compensa, né, entrar nesses detalhezinhos, né? Só para a gente ter um entendimento aqui do início. O contexto. Juízes cobre um período caótico na história de Israel. Cerca de 1380 a 1050 a.C., sob a liderança de Josué. Israel conquistou e ocupou, de forma geral, a terra de Canaã, mas grandes áreas ainda permaneceram por ser conquistada. Então, eles não conquistaram tudo de uma vez só, né? Tinha muito espaço ainda, muita terra para ser conquistada. Esse é o contexto dessa história aqui de Israel, no livro de Juízes. E o conteúdo, vamos no conteúdo. O livro de Juízes está dividido em 3 seções principais. Prólogo. O capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, né, versículo 6, narrativas, né? A primeira parte do prólogo estabelece o cenário histórico para as narrativas que seguem. Ali é descrita a conquista incompleta da terra prometida. E a segunda parte oferece uma visão geral do corpo principal do livro, que são as narrativas. Estas descrevem os caminhos rebeldes de Israel durante os primeiros séculos na terra prometida. E interessante, né? Que ao caminhar, ao entrar na terra prometida, e mesmo assim, o povo era rebelde, né? É interessante. Algo que a gente pode até imaginar assim, mas se fosse nós, né? A gente não fazia assim. Eu vi Deus fazendo milagre, eu vi Deus operando, Deus ali presente, mas seres humanos é assim mesmo, nós somos limitados, né? Aí diz mais aqui o texto, a palavra, né? Que aí diz assim, caminhos rebeldes de Israel durante os primeiros séculos, na terra prometida, mostram como o Senhor se relacionou com a nação naquele período, um tempo caracterizado por um início recorrente de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Então nós vemos aqui que no decorrer da história aconteceu tudo isso, né? Foi coisa recorrente. Acontecia, melhorava, acontecia de novo, né? As coisas iam se repetindo na vida do povo de Israel. Mas o importante da gente notar a presença de Deus sempre aqui é que Ele estava sempre perdoando e libertando esse povo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Algumas coisas importantes aqui no livro de Juízes aqui, algumas perguntinhas
que às vezes a gente faz, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui agora. Pois bem, o objetivo, né, do livro de Juízes conta a história de Israel entre a morte de Josué e a escolha de Samuel como profeta, ou seja, um período na história, né? E embora o livro de Juízes contenha relatos da história de Israel, esses relatos não aparecem obrigatoriamente na ordem histórica. É o que nós falamos, né? A Bíblia, ela não está tudo ali organizadinho, certinho na ordem, né? É a palavra de Deus, mas algumas coisas que já aconteceram, né? Ou seja, que em tempos diferentes ela aparece em outro contexto, né? Em outra história, né? E aí diz aqui o seguinte, não é obrigatoriamente na ordem histórica. E certamente não são completos no tocante à história israelita. O objetivo, nós vimos aqui, né? Mais uma perguntinha que tem aqui, né? O que aprendemos no livro de Juízes? Vamos dar uma olhadinha. Ao fazê-lo, o livro aponta para a monarquia, como eu falei, né? Davídica, como o meio de Deus para libertar seu povo. Não apenas das nações inimigas, mas também uns dos outros, até mesmo seus próprios corações. E pecaminosos. Juízes é o pior livro, ou seja, mostrando o quadro, né, do povo de Israel, do Antigo Testamento. Se não fosse pela morte de Cristo, seria o pior livro de toda a Bíblia, devido à questão em que o povo viveu. E interessante que Deus levantou, então, juízes, né, para governar esse povo, para guiar esse povo. E tem relatos aqui de vários, né, juízes, que depois vamos dar uma olhadinha aqui, que tiveram parte, né, nessa história do povo de Israel, para julgar Israel e para fazer com que eles fossem libertos, algumas lições, né, para o povo de Israel. E então esse é o fim principal desse livro de Juízes. Vamos ver outra coisinha aqui. Juízes é o plural de juiz, o mesmo que árbitro, julgadores, né, magistrados. Então, eles, os juízes, né, que eram levantados, né, colocados ali por Deus, para conduzir, para guiar esse povo, julgar, né, e decidir o que tinha que ser decidido. Vamos ver mais uma perguntinha aqui. A composição do livro de Juízes divide-se em 3 partes, né? E a história de Juízes é um pêndice que trata da migração da tribo de Dan e da guerra civil contra Benjamim. Então nós vemos aqui, né, que a história foi marcada aqui, na época dos juízes, por muitas coisas ruins, né, da parte do povo de Israel. E
vamos finalizar aqui, né? Hã?
É interessante, né, que Deus sempre ele se revelou, se identificou, né, quem ele era, Deus, ou eu sou, né, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus sempre se colocou dessa forma, né, para o povo. Mas, é como a gente sempre fala, o povo, o ser humano, ele tem facilidade, né, de pecar, de sair da presença de Deus. E o povo de Israel, então, a gente olhando assim para a história, parece que é um dos piores, né, porque igualzinho, né? Mas olhando assim, a gente olha para a história, né? A gente fica de fora, só olhando, né? Fala, poxa, mas que povo, gente! Mas e nós? Aí a lição para a gente, né? Servir a Deus. E o interessante é que, como a gente falou lá, né? Ele desobedecia, né? Mas Deus estava sempre olhando, mas Deus, quando obedece, Deus vai dar a vitória, né? Deus concede a vitória. Deus é maravilhoso, né? Que não olha para a gente de uma forma assim tão dura, né? Ele procura nos consertar. Vamos finalizar aqui essa parte, vamos para Ruth, né? Então aqui, só o finalzinho aqui sobre a questão do Espírito Santo, né? O mesmo Espírito Santo que deu condição a esses libertadores para... Estou aqui no finalzinho, tá? Chegando no esboço aqui de Juízes. Diz o seguinte, para que eles fizessem façanhas, ou seja, né, algo muito grande diante do povo, cumprissem os planos e propósitos do Senhor. Continua operante ainda hoje. Então, é só para a gente, né, concluir essa parte aqui. Então, o Espírito Santo continua abençoando, fortalecendo, iluminando e fazendo tantas coisas, né, na vida do povo de Deus ainda hoje. Vamos dar uma passadinha em Ruth, né, rapidinho aqui, porque já estamos indo para o final, né? Nosso horário já está vencendo. Ruth, né? O próprio nome do livro, né, já traz o nome da personagem brilhante, né, aqui na Bíblia. Uma pessoa que mostrou, né, e mostra para todos nós, né, como o amor é importante, a dedicação, né, ou seja, também podemos dizer a fé, né, a coragem. Então nós aprendemos muito aqui com Ruth. Então vamos começar aqui a desenrolar, né, a história. O estabelecimento, os estudiosos discordam quanto à data do livro. Isso aí também não é interessante para a gente saber data, né? Ficar brincando com data aqui. Mas vamos lá na tradição. A tradição rabina assegura que Samuel escreveu o livro na segunda metade do século XI a.C. Apesar do pensamento crítico mais recente sugerir uma data, né, isso aí também é algo não tão interessante para nós, né? Sugerir data ou descobrir datas não é tão importante. Vamos caminhar mais aqui. Uma história tão comovente como essa, certamente já teria sido passada adiante oralmente entre o povo de Israel. E a genealogia que se conclui indicaria uma conexão com os patriarcas, oferecendo assim uma resposta a todos aqueles que em Israel indagassem pelo passado familiar do seu rei. Cristo revelado, né?
Boaz representa uma das mais dramáticas figuras do Velho Testamento, que antecipa a obra redentora de Jesus. A função de parente remidor, cumprida de forma tão elegante nas ações que promoveram a restauração pessoal de Ruth. Dá testemunho eloquente a respeito disso. As ações de Boaz efetuam a participação de Ruth nas bênçãos de Israel e incluem na linhagem familiar do Messias. Eis que uma magnífica silhueta do Mestre, antecipando em muitos séculos a sua graça redentora, como nosso parente chegado. Ele só toma carne, vinho, como um ser humano. Esse escritor aqui colocou algumas coisas aqui que não faz muita... Ou seja, não tem muito interesse para a gente, né? Mas vamos caminhar aqui mais profundamente no que realmente a Bíblia fala sobre a Ruth, né? Ruth e Noemi. Esse aqui não está ajudando, não. Não está ajudando em nada. Todos nós conhecemos, né, a história de Ruth e Noemi. Então, vamos fazer bem resumida. A Célia e os irmãos ajudem aí, né? É um texto bem conhecido. Noemi, né, se mudou, né, para Moabe, numa época em que havia fome, né? Eles eram de Jerusalém, de Belém, então tinha fome, decidiram a ir a Moabe. Lá então acontece o desfecho da história, né? Que o marido de Noemi morre, né? Aí foi com os 2 filhos, depois também os filhos morrem, foram assassinados, esses 2 filhos, mas antes eles tinham se casado, né? Então tinha a Ruth, casou com o filho, e faltou a memória agora, o nome da outra é Orfa, isso. O nome de Orfa, né? A Orfa. Então, sucedeu ali que os filhos também morreram. E aí, ficaram viúvas. Ou seja, 3 viúvas, né? A sogra e as 2 noras. E então o desfecho da história é que Noemi decide então voltar para Belém. E o que acontece é que Ruth decide ir com ela. E o interessante da história, né, que é povos diferentes, né? Noemi era
de Belém, de Judá, e a Ruth era uma moabita, né? Era uma moabita, então povos diferentes. E ela, então, decide que iria voltar, ou seja, que iria para Belém junto com a sua sogra. E é um fato interessante que a sogra temou com ela, e a história também nos mostra algo interessante por isso, de coragem, de fé, amor, muitas coisas assim bonitas, né? Que ela poderia ficar lá na terra dela, ter um novo casamento, ser bem cuidada pela família, pelos amigos, mas ela decide então ir com a sogra. Possivelmente ela nem conhecia Belém, mas ela decide, não, aonde você for eu vou, o seu Deus é o meu Deus, né? E tiveram assim aquele relacionamento profundo. E o que isso traz para nós como lição é que nós devemos, né? E não precisamos às vezes ter medo de relacionar assim com pessoas, né? De ter profundo carinho. E às vezes a gente quebra a cara por fazer isso, né? Quebra a cara de maneira seguinte, é que a gente coloca a expectativa da gente em alguém, né? E de repente a gente sofre alguma consequência, né? Ruim. Mas ela, com fé, amor, ela não pensou nesses tipos de coisas, de detalhes aí, né? Ela decidiu, amava a sua sogra, elas tinham um relacionamento muito bom, muito bonito, né? E ela decide então ir com ela. E chegando lá, né? A sogra vai ajudar ela a conseguir o marido para ela, né? E ela então consegue se casar e teve então esse momento importante na sua vida que refez, né, a sua vida. E se alguém quiser interromper, vamos falar alguma coisa, mas o mais importante é que isso traz para nós, né, uma lição desse relacionamento, né, um relacionamento social, né, uns com os outros, e às vezes não ficar muito na retaguarda, com muito medo de relacionar com as pessoas, até porque, né, pensando bem assim, nós, como servo de Deus, eu costumo falar com a Eusi o seguinte, a Eusi às vezes ela tem um pouco de cisma das coisas, né? Aí eu falo, Eusi, o que tiver que acontecer, se eu tiver com cisma disso ou daquilo, de alguém, o que tiver que acontecer vai ser. Mas só se Deus permitir qualquer coisa errada, né? Eu faço com pensamento bom, né? Pensando no bem. Se acontecer diferente, Deus permitiu, através disso Deus está me ensinando, né? Que eu não posso deixar de fazer, mas também a minha expectativa não pode, né, tá focada ali, ou seja, pensar que nada vai dar errado, né? Pode ser que dê errado. E falando sobre isso, irmãos, eu já tive experiência nesse contexto religioso nosso de passar por problemas assim, de expectativa, de amizade, né? E de repente eu sou surpreendido, né? Surpreendido. Mas e é algo interessante que eu gostaria de colocar para os irmãos aqui, já estamos encerrando, né? Porque o livro de Ruth, todos nós conhecemos, é uma história muito bonita, né? Ruth e Noemi, mas só trazendo para a realidade da gente, é que eu já tive algum problema, até com um pastor, na verdade, e eu na hora não conseguia entender nada, né? Aquilo, nossa, me deu um aperto e eu fiquei, né, sem saber. No horário do culto eu não conseguia, pastor pregando, eu não conseguia nem olhar para o pastor. Eu falei, gente, mas por que isso está acontecendo? Eu não fiz nada, não tem nada errado. E depois eu entendi. Falei, não, eu sei. O pastor estava iniciando o ministério, né? E o relacionamento era muito bom. E de repente surge um problema, um impasse, né? E depois com outras pessoas também, né? Então é o relacionamento. É como a irmã até falou aqui, né? Sobre a gente
as pessoas, né? A gente tem facilidade de errar. E eu tenho que entender que a outra pessoa pode errar comigo. Mas o meu dever é de entender, perdoar, né? E não carregar essa mágoa, né? Ali no coração. E esse relacionamento aqui mostra uma história assim, muito bonita, né? E teve um final feliz, abençoado. E em tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Tudo tem propósito. E eu, recentemente, né, tive vários acidentes aí, pelo menos foi 2, né? Acidentes. Olha, como isso mexeu comigo, né? Mas como isso também me ensinou? Como me ensinou? Eu, na minha correria, né? E sempre querendo resolver tudo, confiando em Deus, pedindo a Deus, mas Deus tem hora que vai lá e fala, para aqui, vem cá, olha para mim um pouco, né? Quem pode tudo sou eu. Eu posso te abater, posso te levantar, né? E então, é assim. Ah, Deus é maldoso comigo? Não, não, eu considero que esse aprendizado aí dos acidentes foi bênção, né? E voltando para o relacionamento, né? Como isso foi importante também para o relacionamento, né? Relacionamento até familiar mesmo, né? Até familiar. E com pessoas amigas, né? Olha, estou com você, o que precisar, estamos aqui, seja o que for, nós estamos juntos. Aí, quer dizer, aí na hora que as pessoas falavam assim, né, vinha até o choro. Falei, gente, eu não sabia que eu era querido, né? As pessoas querem me ajudar, tá comigo. Então isso é bom, irmãos, é muito maravilhoso, né? E essa história da Bíblia, né, igual o Ruth, Noemi, sobre a questão de relacionamento, traz para a gente lições importantes. Quer comentar mais alguma coisa? Alguém? Célia?
Bem, vamos orar? Irmã Célia, encerra orando para a gente.